é bom. Glória a Deus, irmãos. 19 de agosto de 1886 surge a Igreja de Deus, lá em Cleveland, Tennessee. E alguns anos depois o Senhor batiza todo aquele povo com o Espírito Santo. Somos hoje a igreja pentecostal mais antiga existente na face da terra. E a igreja pentecostal, ela vence até a máscara para glorificar a Deus. Amém, igreja? Igreja pentecostal, ela rompe a máscara para glorificar a Deus, para engrandecer e exaltar ao Senhor Jesus. Aleluia! Então não deixa a máscara te inibir, não. Não deixa a máscara te trazer inibição. Pastor, mas é ruim. Alguns jovens já me falaram ali: pastor, tá calor, eu estou ficando sem ar. Mas o Espírito Santo de Deus que está dentro de você te dá a condição, nem que você seja de suspirar um aleluia, suspirar um glória a Deus, suspirar uma adoração genuína e contagiante diante do Senhor. Aleluia. 2 Reis capítulo 5. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 3, e depois nós vamos ler o versículo de número 14, versículos de 1 a 3, que diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Muito obrigado. Versículo 14: Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança, e ficou como, gente? Ficou limpo. Feche teus olhos, mas não teu coração e nem a tua Bíblia. Senhor, fala conosco hoje agora através da tua palavra. O Senhor está neste lugar, o Senhor está falando aqui desde o início desse culto. O Senhor está presente aqui de uma maneira muito especial, está nos visitando e tratando conosco, falando ao nosso coração. Então, usa a tua palavra agora, Senhor, para trazer um impacto à nossa vida, à nossa fé, à nossa esperança, gerando vida na vida. No nome de Jesus, que esta palavra, ao ser lançada como uma semente, ela possa encontrar em cada coração, Senhor, uma terra fértil, para que ela possa brotar e frutificar frutos que glorificam e exaltam ao teu santo nome. A nossa oração no nome de Jesus. E a igreja diz o quê? Amém. Podemos se assentar. Gente, para falar a verdade, Bibi, você acha meu microfone? Dá um pouquinho mais de grave, está muito agudo, eu estou achando. Para falar a verdade, gente, eu estou quase dando a bênção apostólica, fazendo os avisos da semana e indo embora. Não, porque fala sério. Pablo vem aqui e rebenta, logo no início do culto. Depois vem a Ana, parece que coloca a cereja do bolo em cima, assim, ó. Negócio tremendo e poderoso, gente. Eu vou escalar vocês para pregar agora nos cultos oficiais da igreja também. Me desligaram aqui, ó. Isso, meu querido, achou, viu como é que acha? É assim, corta o microfone do camarada ao vivo e a cores, né? Quem sabe faz ao vivo. Então vou escalar vocês agora para pregar nos próximos cultos. Beleza, Pablo? Tranquilidade? Nem que seja uma palavra de 5 minutos, ela é poderosa, porque a palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela transforma a vida, nem que seja anunciada em 5 minutos. Pode ficar tranquilo, tá bom, Ana? Vou escalar, você e o Pablo aqui vai entrar na fila agora da escala da mensagem. Meu Jesus, vai ser forte demais, forte demais. Gente, culto de jovem, aleluia, glória a Deus, culto de jovem, culto de adolescentes, irmãos, é para ter barulho nesse negócio, é para ter gritaria, é para ter uhul, é para ter glória a Deus, é para ter aleluia. Eu não consigo imaginar culto de jovem. Olha lá, irmã Laíde está mais jovem que os jovens aqui presentes. Deus é Pai, aleluia, Jesus. Isso aí, eu estou falando aleluia, a irmã Laíde está lá, aleluia. Eu estou falando glória a Deus, a irmã
levanta as duas mãos glorificando ao Senhor. Meu Pai do céu, eu não consigo imaginar culto de jovem com a juventude assim, ó. Ó dia, ó azar. Pelo amor de Deus, Jesus é bom, Deus é poderoso. É ou não é, diácono Adenilton? Glória a Deus, isso aí, bom demais. Gente, uma jovem, 5 lições de vida. Uma jovem, 5 lições de vida. A gente já ouviu muita mensagem sobre Naamã, a gente já ouviu bastante coisa sobre Naamã. Quando me convidaram para pregar hoje, que eu estou aqui convidado, gente. Eu não estou aqui porque não tinha pregador, eu fui convidado. Vocês estão pensando o quê? Culto de jovem, eu que fui convidado. Meu Deus. Certamente foram pregadores melhores. Não acharam, falaram, vai o senhor mesmo, pastor. É o senhor que vai encarar aí o primeiro culto. Nada disso, gente. Fui convidado mesmo. Mas quando me convidaram para pregar, aí você começa a pensar em alguns textos que falam sobre jovens, né? Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, né? Que são alguns textos que costumeiramente se prega e se anuncia para jovem. Mas alguns dias atrás eu estava ouvindo uma mensagem e ao ouvir esta mensagem sobre essa menina, me convidaram e o Espírito Santo falou, é sobre essa jovem que você vai pregar. Uma jovem anônima, uma jovem sem nome. Que jovem é essa? Nós vimos aqui que esse camarada, esse general de guerra chamado Naamã, ele era um homem que havia conquistado, um homem famoso, um homem benquisto na sua sociedade, um homem com muita experiência, um homem que foi também usado por Deus, porque o texto que nós lemos, o versículo de número 1, que o Senhor tinha dado vitória à Síria através de Naamã. Então era um homem que de uma certa forma teve um agir, um mover de Deus na sua vida. E naquela época, o rei da Síria, volta e meia, mandava os seus soldados lá na divisa da Síria com Israel, e ali eles buscavam jovens, buscavam adolescentes e levavam como escravos para serem vendidos na Síria. E uma dessas jovens foi parar na casa de Naamã, vendida como escrava para Naamã. Naamã pega aquela jovem, leva para sua casa, apresenta ela para sua esposa e diz, você agora vai ficar a serviço da minha esposa, você vai ficar a serviço da minha mulher. Uma jovem que tinha todo um futuro pela frente, uma jovem que tinha toda uma vida pela frente, teve o seu futuro arrancado, teve o seu futuro arruinado, teve o seu futuro destruído, teve o seu futuro raptado, levado para uma casa onde ela não queria estar, para ser escrava. Ela chega nessa casa, ela chega nessa família, ela chega na vida daquelas pessoas como uma escrava e começa a exercer ali alguns trabalhos, começa a fazer alguns trabalhos que eram lhes dados, começa a fazer alguns trabalhos que todo escravo fazia naquela época. Foi retirada da sua família, foi retirada do seu convívio natural, para agora estar servindo como uma escrava. Mas ela percebe que naquela família onde ela estava estabelecida como escrava, nem tudo era flores. Apesar de Naamã ser um general de guerra e ter ali talvez vários troféus de vitórias alcançadas e conquistadas, apesar de ser um general respeitado pelos seus soldados, respeitado pelo seu rei, respeitado pela sociedade, respeitado por todos aqueles que viviam em Samaria, e também pelas adjacências, porque certamente conheciam a fama de Naamã, mesmo ele sendo esta pessoa tão bem vista, tão benquista, Naamã era leproso, herói de guerra, porém leproso. Aí eu começo a aprender algumas coisas aqui que essa história nos ensina. Todo mundo tem um defeito.
Não importa qual o grau de importância que você tem na tua família, não importa o grau de importância que você tem na igreja, não importa o grau de importância que você tem na sociedade, não importa o grau de importância que você tem no mundo, todo mundo tem um defeito, e Naamã não era diferente. Naamã, apesar de ser um herói de guerra, era leproso, e ele tinha um defeito. A lepra era um defeito. A lepra era um defeito que trazia dor, a lepra era um defeito que trazia angústia, a lepra era um defeito que gerava problemas na sua alma, a lepra era um defeito que incomodava, era algo que mexia com ele. Todo mundo tem um defeito em algum lugar na vida, em alguma área na vida, em alguma circunstância da vida. Cada um de nós possuímos pelo menos um defeito. Até a igreja tem defeito. Às vezes as pessoas ficam sempre em busca, à procura de igrejas perfeitas, mas essa busca, ela vai ser sem resultados. Ela não vai alcançar os resultados definitivos, porque enquanto estamos aqui nesta terra, irmãos, nós temos defeitos. Até eu tenho. Esses dias eu vi uma foto que foi tirada aqui na hora que eu fui orar pelas crianças. Me fotografaram aqui de costa. Aí quando eu vi, o que eu vi, irmãos? Presta atenção. O que eu vi? Uma careca aqui em cima. Meu Deus. Eu olhei e falei: Jesus, tem misericórdia, me ajuda aqui. Vamos ver se o Giliard arruma de repente algum remédio forte para nascer cabelo. Meu Deus. Ou uma injeção, uma exposição a raio gama. Quem sabe? Se eu não nascer cabelo, pelo menos fico verde, nem que seja de raiva, né? Todos nós temos defeitos, irmãos. Não tem como ser diferente. Até a igreja tem defeito. Amém? Tudo isso por conta do pecado, né? Desde Gênesis 3, a terra vem enfrentando esse tipo de circunstância. Então nós encontramos e vemos defeitos em todo lugar. Todo mundo tem pelo menos um defeito. Alguns historiadores dizem que na Síria, uma pessoa leprosa era permitida viver em família. Tanto é que Naamã tinha uma esposa. Ele não vivia como os judeus, né? Os judeus, quando tinha alguém leproso no meio deles, eles separavam, botavam para fora da cidade. Eles viviam num lugar excluídos da sociedade, porque eles eram considerados impuros, e tudo aquilo que eles tocavam se tornava impuro, se tornava ruim, se tornava muito mal. Então, os sírios, diferente dos judeus, permitiam que alguém leproso vivesse em sua casa. Porém, apesar dele viver em casa, de estar em família, o contato dele com a sua família certamente não era como o que nós temos. Mesmo em meio à pandemia, dentro da nossa casa, na nossa família, a gente se abraça, a gente se toca, a gente beija, a gente está junto, a gente almoça junto, a gente toma café junto, a gente janta junto, a gente lancha junto, a gente até briga junto, mas a gente está junto. Mas você pensa bem como que era a vida de Naamã, um homem herói de guerra, porém cheio de lepra, com o seu corpo todo contaminado. Certamente ele não podia mais abraçar a sua esposa, certamente, não sei se tinha filhos ou não, a Bíblia não nos diz isso, mas vamos imaginar que ele tinha filhos. Certamente ele não podia mais colocar os seus filhos no seu colo, dar um abraço apertado nos seus filhos e receber assim o carinho na sua casa. Ou seja, havia desespero naquela família. Do lado de fora, um general de guerra. Do lado de dentro, um leproso. Do lado de fora, um herói de guerra. Do lado de dentro, alguém extremamente doente. Do lado de fora, alguém cujas pessoas olhavam e admiravam. Do lado de dentro, alguém cujas pessoas que olhassem certamente sentiriam nojo, pavor e não gostariam de estar perto dele, porque dentro de casa era o local da sua intimidade. Dentro da sua casa era o lugar onde ele se relacionava, mas o seu próprio eu é que era exposto. Não era uma armadura, não eram suas medalhas, mas ele mesmo estava exposto diante de toda aquela situação. Uma família estressada, uma família adoecida, uma família triste por conta daquela circunstância. E no meio disso tudo, uma jovem escrava.
uma jovem hebreia escrava, que estava lá no meio desta família. Se fosse alguém que não tivesse nenhum tipo de relacionamento com Deus, essa menina, quando chegasse naquela casa, pensa bem, ela chega como uma escrava, chega numa casa, num ambiente carregado, num ambiente de tristeza, num ambiente de dor, num ambiente de problemas sérios, de problemas que, humanamente falando, não poderiam ser resolvidos. Quando ela olha para aquela situação, ela poderia ter pensado o seguinte: bem feito, é a mão de Deus pesando em cima desse camarada. Bem feito, foi Deus que castigou, é Deus colocando, nem é mão não, é só o dedinho de Jeová que está encostando lá. É só o dedinho do Senhor que está tocando. Tomara tocar ele, tocar a esposa, tocar os filhos, cachorro, papagaio, até o peixinho do aquário. Toca tudo, arrasa com tudo, queima tudo. Ela poderia ter feito isso. Ela poderia ter tido esse tipo de sentimento e de desejo no seu coração. Ela poderia ter olhado para aquela tristeza e dito em seu coração: eu não vou me meter nessa história, eu vou ficar aqui na minha, e eles que se lasquem, eles que se arrebentem, eles que lutem, eles que lutem, eles que resolvam a sua própria vida. E está assim de gente, irmãos, que está vivendo em meio a circunstâncias desafiadoras, situações onde a tristeza, a angústia, a agonia, o desespero está sempre batendo a porta, e eles simplesmente ignoram essas situações, ignoram essas circunstâncias e permitem que as pessoas continuem vivendo nas suas dificuldades, nos seus desafios, como se isso não fizesse parte da sua vida. Como se de fato ele não tivesse nada a ver com isso. Como se ela não tivesse nada a ver com isso. Presta atenção. O versículo de número 3 que nós lemos. Essa jovem que estava lá cativa, que ela estava lá como uma escrava, ela olha aquela situação, chega até a sua senhora, a esposa de Naamã, e o que ela diz para ela? Quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Aleluia! Oh, glória a Deus, irmãos! Esta menina toma uma decisão no seu coração e na sua alma: eu posso fazer a diferença aqui nessa casa, eu posso fazer a diferença nesta família, eu posso fazer a diferença na vida deste homem, por mais doente que ele esteja, por mais mal que ele tenha feito a minha vida, ao meu futuro, eu posso fazer a diferença na vida desta família. Aleluia! Aí eu quero perguntar uma coisa para mim e para você: até que ponto nós estamos dispostos a fazer a diferença na vida de alguém? Até que ponto você e eu temos nos colocado à disposição de Deus para fazermos a diferença na vida de uma família? Até que ponto você e eu estamos dispostos a fazer a diferença na vida de uma pessoa? Eu quero te lembrar uma coisa aqui: nós não precisamos de holofotes para fazer a diferença na vida de ninguém, não. A gente não precisa de um microfone, de talento num instrumento musical, de saber cantar bonito para fazer a diferença. A vida dessa menina é um anonimato. Nós não temos o nome dela, não sabemos o seu endereço, de qual família pertencia, não tem nome de pai, de mãe. A gente nem sabe quantos irmãos essa menina tinha, mas ela, como uma anônima, ela decide: eu vou fazer a diferença nesta família. Aleluia! Então não importa, meu irmão, minha irmã, não importa você jovem, não importa adolescente, não importa se você está tendo um holofote voltado para você, se as luzes estão olhando para você ou não, não importa quantos likes você consegue no Instagram, não importa o que você anda olhando lá no TikTok, o que importa é que você pode fazer a diferença na vida de alguém. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E é impressionante porque ela, sendo escrava, decide fazer a diferença na vida de alguém.
Se ela, escrava, decide fazer a diferença, imagina você e eu que somos livres. Hã? Imagina você e eu que somos livres. Não é isso que a gente canta? Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que me faz ser livre, aleluia, que faz você ser livre, que traz a liberdade para cada um de nós. Aquela menina, a única referência dela e o único momento na história em que se registra a passagem dessa menina na vida de uma família, registra-se a frase em que ela diz: quem dera o meu Senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Aleluia! Não há uma passagem dela reclamando, não há uma passagem dela murmurando, não há uma palavrinha sequer dizendo: quem me dera eu estar lá em Israel, quem me dera eu estar com meus pais, quem me dera eu estar com a minha família, quem me dera eu estar com o meu namorado, quem me dera eu estar fazendo as coisas que eu gostaria de fazer, quem me dera a isso ou aquilo. Não, a palavra de Deus registra o momento em que ela chega para a sua senhora e diz: olha, tem cura lá em Samaria, o meu Senhor, ele pode ser curado, Naamã pode receber um milagre, tem um Deus, um Deus em Israel que tem poder para fazer milagre hoje, aleluia. E eu não preciso lembrar você, ou será que precisa? Se é preciso, eu falo aqui então: há um Deus aqui neste lugar, há um Espírito Santo que habita em mim e em você, há um Jesus Cristo que morreu e ressuscitou, há um Deus que ainda opera milagre hoje, aleluia. Então você pode parar de mimimi, pode parar de mumunha, pode parar de reclamação, pode parar de murmuração e começa a prestar atenção. Há um Deus em Israel, há um Deus aqui na igreja Deus Santa Rita, há um Deus na minha vida, há um Deus na minha existência, há um Deus na vida dessa juventude, há um Deus na vida desses adolescentes, há um Deus neste lugar, aleluia. E há um Deus que pode operar um milagre, aleluia. Há um Deus que pode operar um milagre. Quando a mulher de Naamã diz para ele o que ele tinha que fazer: olha, a menina me contou isso, isso e isso. Ele estava tão ansioso pela cura que ele vai, chega até o rei da Síria, fala com o rei da Síria: olha, lá em Israel eu posso conseguir a minha cura. O rei da Síria manda uma carta: leva essa carta aqui para o rei de Israel. Estou te mandando aí o meu general Naamã, libera a cura sobre ele, ajuda esse homem aí, porque ele é importante para mim. A Bíblia diz que o rei de Israel, quando recebe aquela carta, ele rasga suas vestes e começa a clamar e a gritar desesperado: acaso eu sou Deus para fazer alguma coisa? Nesse meio tempo, o WhatsApp funcionou ligeirinho, rapidinho, chegou lá, o azulzinho, tidim, sinal lá no telefone de Eliseu. Eliseu olha, opa, mensagem urgente, Naamã o leproso está aqui e ele quer ser curado. Imediatamente ele manda a resposta: manda ele vir aqui, que eu tenho um negócio bom para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Naamã, quando vai chegando na casa de Eliseu, Eliseu nem sai, manda lá o seminarista, o ajudante, vai lá e manda ele se banhar no rio, descer 7 vezes, fala com ele que tem que ser 7, não pode ser 3, nem 5, nem 6, tem que ser 7 vezes, desce lá no Jordão, e depois que ele fizer isso, ele vai ser curado. Naamã, para encurtar a história, fica irritadinho, fica nervosinho, achando que Eliseu tinha que chegar até ele, que Eliseu tinha que fazer algo fantástico, algo cinematográfico, algo angelical, para que ele recebesse a cura. Então ele começa a reclamar, mas aí tinha alguém lá do lado dele, que olhou para ele e falou assim: faz isso não, você veio até aqui, se ele te mandasse se banhar lá nos rios da Síria, se ele mandasse você se banhar, você não ia, por que você
você não se banha aqui mesmo? Já estamos aqui, o Senhor veio, as coisas aconteceram, nós chegamos até aqui, vai lá. Queridos, eu aprendo outra lição aqui com essa história, que a gente precisa ser apagador de incêndio. Tem muita gente que ao invés de ser apagador de incêndio, parece que ele anda com 2 galãozinhos de gasolina, um de cada lado, e quando vê a coisa pegando fogo, ele vai e joga mais gasolina em cima. A gente precisa aprender a ser apagador de incêndio. Quando alguém vier reclamar, quando alguém vier murmurar, quando alguém vier apontar o dedo, fala: para aí, vamos fazer uma oração aqui agora, vamos pedir ao Senhor que entre com providência, vamos conversar agora com o responsável, vamos chegar junto, vamos resolver a situação, porque quando você ouve e você não fala nada, você está consentindo com o fofoqueiro, você está consentindo com aquele que está falando mal, você está consentindo com aquele que está reclamando, você está consentindo com aquele que está murmurando. E muitas vezes, irmãos, a gente precisa aprender uma lição aqui. Nós precisamos nos posicionar e aprender a nos posicionar de fato. Se alguém vem reclamar, você fala para pode parar, eu não quero essa reclamação, eu não concordo com você e nós vamos orar aqui agora. Se você concorda, meu irmão, você está dando ouvido ao fofoqueiro. Então Naamã ouve o conselho do seu ajudante, ouve o conselho do seu soldado, mergulha 7 vezes, na 7ª vez ele sai limpo, ele sai curado, ele sai completamente são. Ele agora não estava mais leproso, ele não estava mais enfermo, o seu corpo agora estava completamente curado. Aleluia! Por quê? Por causa de uma jovem. Não foi o profeta lá na casa dele anunciar, não foi um pastor ir lá e pregar, não foi o evangelista lá e anunciar alguma coisa, não. Uma jovem anônima fez a diferença na vida dele. Agora, por que ela fez a diferença? 5 lições rapidinho aqui para a gente. Primeiro, porque ela era uma jovem sem amargura no coração. Ela não guardou amargura, ela não guardou tristeza. A Bíblia diz que a boca fala aquilo que do coração está cheio. Semana passada eu preguei sobre isso aqui na igreja. De tudo aquilo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas, ou em outras traduções, procedem as fontes da vida. Então guarda o teu coração, jovem, guarda o teu coração, adolescente, guarde. Não importa onde você nasceu, não importa em qual casa você nasceu, não importa o tipo de pai ou de mãe que você tem. Se você está aqui porque Deus tem um propósito com você, se você nasceu é porque Deus te deu a vida. Você não foi fruto de um abuso, você não foi obra do acaso, você não nasceu porque esqueceram de tomar a pílula, esqueceram de usar o preservativo, não. Você está aqui porque Deus sonhou com você, Deus projetou você, Deus te deu a vida, Ele te deu a vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Se eu pudesse, eu teria nascido lá na Europa, ou lá nos Estados Unidos, ou até no Japão. Sou doido para conhecer o Japão. Se alguém quiser financiar minha passagem lá para o Japão, pode financiar, fica tranquilo, eu vou. Sou doido para conhecer o Japão. Eu poderia ter nascido em qualquer lugar. Nasci na cidade de Teresópolis, estado do Rio de Janeiro. Meu pai se chama José da Ponte. José da Ponte, assim mesmo, José da Ponte Rabelo. Minha mãe, Nilce Paim Rabelo. Casal abençoado. Hoje falei com minha mãe, liguei para ela, ela atendeu, falei: oi mãe, bênção. Deus te abençoe, meu filho. Cada vez que vai encerrar a ligação, eu digo para ela: mãe, eu te amo. E ela fala: eu também te amo, meu filho. 72, eu acho. 72 anos, eu acho que ela tem. Meu pai já tem 81. Trabalha ainda como marceneiro. Anda a cidade para cima e para baixo de bicicleta. Pense num negócio desse. Forte. Mas hoje eu estou aqui, ó. Eu dou graças a Deus pelos meus pais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não recebi nenhuma herança milionária do meu pai. O sobrenome dele, de vez em quando aparece em algum lugar, alguém até pergunta: Rabelo com 2 L's. Eu faço questão, Rabelo com 2 L's. Desse modelo, entendeu? É da sua família? Eu falei: não sei. Minha família lá
da região serrana do Rio de Janeiro, Itaipava, Petrópolis. Minha família veio dali. Os meus avós ou bisavós, por parte de pai, vieram de Portugal. Da parte de mãe, eu nem sei de onde veio. Lá do interiorzão de Teresópolis. Louvado seja Deus, irmãos. Deus usou a vida do José da Ponte da Nilson para dar vida a Marco Rabelo. E hoje eu estou aqui para a glória do Senhor. Então não importa da onde você veio, não importa qual a circunstância que você esteja vivendo, não guarde amargura no seu coração. Aquela menina estava longe dos seus pais, numa terra estranha, num povo idólatra, mas ela não guardou amargura no seu coração. Ela também não ficou culpando a Deus. Cadê Deus na minha vida? Cadê Deus na minha existência? Eu estou aqui amargando uma vida de escravidão. E por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu aquilo? Não. Quando ela viu a oportunidade, ela fez saber que Deus tem poder para curar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Porque ela estava sem amargura no coração. Quem sabe você tem aí carregado muita amargura. Não trata mais ninguém com doçura. Você não olha mais para as pessoas com olhar de alegria. Você não consegue mais viver momentos de alegria. Você não consegue mais viver momentos de completa realização, porque a amargura está dominando o teu coração. Coloca isso de lado, querido. Entrega isso diante do Senhor. Para de falar que a tua vida não deu certo. Para de ficar choramingando. Para de usar aí as redes sociais para ficar ferindo as pessoas, para jogar indireta, isso ou aquilo. Coloque a presença do Senhor, estabeleça a presença do Senhor como algo real e verdadeiro na tua vida, para que Ele tenha lugar de fato no teu coração, e coloque essa amargura para fora no nome do Senhor Jesus. Ninguém tem como gerar vida se na sua alma está azeda. Ninguém pode gerar vida na vida de alguém se na sua alma só tem amargura. Você não vai conseguir vencer, você não vai conseguir crescer, você não vai conseguir avançar, você não vai conseguir nada se a amargura continuar sendo gerada na tua alma, no teu coração. Amém, queridos? Segunda lição que eu aprendo aqui com essa menina, com essa jovem. Ela era uma menina cheia de fé. Apesar da escravidão, apesar dela ter sido sequestrada, apesar de viver com aquela família na lepra, ela disse: há um profeta em Israel. Ela não brigou com Deus e não ficou de mal com Deus, mas ela disse: Deus pode operar um milagre na vida dele. Aleluia! Era uma menina que tinha fé, e ela expressou esta fé na vida daquela família. Eu quero perguntar para você nesta noite: o que você tem expressado por onde você anda? O que está exalando da sua vida por onde você anda? Tem uns adolescentes que, como os hormônios estão fervendo, né? Às vezes exala alguma coisa estranha. Mas você precisa exalar fé. Você precisa exalar fé. E a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra. Não é ouvir o que o TikTok está falando, não é ouvir o que está rolando no Twitter, não é olhar lá as fotos e as mensagens que você recebe no seu WhatsApp, ou até mesmo no Instagram, mas é ouvir a palavra, é ter contato com a palavra, é se aplicar na palavra, é conhecer a palavra, e ela vai gerar uma fé sobrenatural na tua vida, no teu coração, que onde você passar, você vai exalar essa fé, você vai expressar essa fé, você vai declarar esta fé, aleluia, e as pessoas à sua volta poderão ser abençoadas por conta da sua vida. E você não precisa nem ser consagrado ao ministério pastoral para isso, basta ser um jovem de fé, basta ser um adolescente de fé, amém, queridos? Terceira lição que eu aprendo aqui com essa menina, vamos correr aqui por causa do horário. Ela era cheia de compaixão. Que coração tremendo dessa menina.
Ela poderia ter deixado essa família de lado, mas ela olha o sofrimento, ela olha o choro dessa família, e ela se envolve com aquela dor, ela se envolve com aquele sentimento que havia naquela família, ela se deixa levar, ela sente a dor daquela família. Ter compaixão é isso, é você se colocar no lugar do outro, é você sentir a dor do outro. Quantas pessoas que estão sofrendo, quantas pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno, e a gente não faz absolutamente nada. Quantas pessoas que estão à nossa volta, elas estão padecendo. Quantas pessoas que estão à nossa volta, e elas vivem uma vida de eterna dor e de sofrimento, e a gente não mexe um músculo sequer, a gente não olha mais, a gente não deixa mais correr uma lágrima dos nossos olhos. O coração dos jovens parece que muitas vezes se endureceram diante das circunstâncias, mas é preciso que você e eu reavivemos este sentimento no coração e peçamos ao Senhor: Senhor, enche-me de compaixão, para que eu olhe para o perdido, para o sofrido, para o abatido, e eu possa ter compaixão, porque a palavra de Deus que está em nós, ela gera vida na vida daquele que está sofrendo, na vida daquele que está doente, na vida daquele que está abatido. A palavra de Deus que está em nós, ela é poderosa para transformar a vida. Aleluia. E você, jovem, você, adolescente, você pode fazer essa diferença. Você pode fazer essa diferença. Onde quer que você esteja, você está na faculdade, faça a diferença lá. Tenha compaixão pelos seus colegas de faculdade, pelos professores da faculdade, pelos reitores das universidades. Se você já trabalha fora, tenha compaixão dos seus patrões, dos seus colegas de trabalho, dos clientes que você atende. Ah, pastor, eu não estou trabalhando ainda e também não estou estudando. Tenha compaixão da sua família, tenha compaixão dos seus vizinhos, tenha compaixão deste bairro, tenha compaixão dos moradores das vizinhanças, tenha compaixão no seu coração, seja cheio de compaixão, porque isso pode gerar a vida na vida de alguém. Aleluia. Penúltimo, e a gente já vai terminando. Olha só que coisa poderosa. Naamã partiu, levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupa, além da carta do rei da Síria. Esse era o preço da cura. O preço que Naamã entendeu que era suficiente para que ele recebesse a cura. Mas aquela menina, ela entendeu que aquilo que ela recebeu de graça, ela não precisava pagar, ela não precisava pedir um pedágio, ela não precisava cobrar, ela poderia passar a informação de graça. Ou seja, ela era doadora. Ela foi doadora. Ela se doou e doou a informação que poderia garantir o milagre na vida de Naamã. Naamã, é o seguinte: lá em Samaria tem um profeta, e se ele orar por você, o milagre vai acontecer. Algo poderoso pode ocorrer. Quanto que eu e você estamos dispostos a nos doar? Muitas vezes a gente quer fazer algo por alguém e a gente espera um retorno. Na verdade, muitas vezes a gente nem espera o retorno, a gente cobra antes. Quanto eu vou ganhar para fazer isso? O que eu vou receber se eu fizer isso? O que eu vou ter em troca se eu me dedicar nisso ou naquilo outro? Meu querido, passa a se doar mais. Não tenha um coração mesquinho, não tenha um coração avarento. Quantos de nós ainda somos avarentos até mesmo na obra de Deus? Não nos doamos por completo. Hoje, depois de uma palavra dessa que a Aninha pregou aqui na hora da oferta, irmão, me deu vontade de enfiar a cabeça debaixo do banco e falar: Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda a ser doador, Senhor. Nós não estamos mais nos olhando como pessoas que podem se doar. A gente sempre espera algo em troca. Deus nos deu o seu Filho, nos deu a salvação, nos deu graça, mesmo sem nós merecermos absolutamente nada, e Ele não nos cobra nada em troca. Meu irmão, minha irmã, você e eu fomos alvos exclusivos do amor de Deus, da manifestação da graça de Deus, e de graça recebeste, de graça dai. Aleluia. Vamos ficar de pé para mim falar a última
lição que eu aprendo aqui. Bendito é o nome do Senhor. A última lição que eu aprendo com essa menina é que ela foi uma menina missionária. Ela foi missionária porque ela anunciou o poder de Deus sobre a vida dele. E isso transformou não apenas a vida de Naamã, mas toda a sua família e a sua história, o seu futuro. Olha que coisa poderosa. Jovem, adolescente, presta atenção aqui. Talvez você está se achando inútil, talvez você está se achando alguém que não frutifica nada, talvez você está se achando alguém que não produz nada. Talvez até mesmo alguém já tenha declarado isso na tua vida. Quem sabe o seu pai ou a sua mãe, num momento de raiva, num momento de nervoso, falou: você não vale nada, você não presta para nada, você isso, você aquilo outro. Mas sabe qual é o pensamento de Deus a teu respeito? Deus pode usar a sua vida para mudar, transformar a vida de uma família, a vida e a história de alguém pode ser transformada através de você, através de você, através de você, através da sua vida. Deus pode mudar a história e o contexto de uma família. Você crê nisso? Você crê nisso mesmo? Tem certeza que você crê nisso? Você tem certeza que você acredita nisso? Aquela menina não jogou conversa fora não, gente. Aquela jovem não jogou palavras ao vento não. Ela falou com convicção: olha, se o meu Senhor estivesse lá em Samaria, lá tem profeta. E se o profeta orar, Deus vai curar. A história dele vai ser mudada. Em outras palavras, ela estava dizendo o seguinte: olha, lá em Samaria tem um Deus que Ele é tão poderoso que Ele pode mudar a história de vocês. A história do futuro de vocês pode ser transformada, literalmente transformada. Você imagina, irmãos, aquele homem sai de Samaria leproso, sai de Samaria leproso, sai da Síria leproso, chega em Samaria leproso. Mas quando ele entra no Jordão e ele mergulha 7 vezes, a vida dele foi completamente transformada. Ele agora poderia chegar em casa, abraçar fortemente a sua esposa, ele poderia beijar a sua esposa, ele poderia tocar nas pessoas sem culpa, ele poderia tocar nas pessoas sem receio algum, ele poderia andar pelas ruas sem a sua armadura, ele poderia conviver normalmente na sociedade com as pessoas à sua volta, ele poderia receber amigos na sua casa: venham almoçar comigo, venham festejar comigo, venham celebrar comigo. A vida dele foi mudada, aleluia, porque uma jovem fez a diferença na vida daquela família. Deus está chamando você para fazer a diferença. Deus está te chamando como missionário, como uma missionária, para fazer a diferença na vida de alguém. E para ser missionário ou missionária, você não precisa romper as fronteiras da cidade, do estado ou do país. Fisicamente você pode fazê-lo espiritualmente através da oração, mas você pode fazer fisicamente, a começar da sua casa, no seu lar, na sua família, com a sua vizinhança, com os seus amigos, com os seus colegas, com os conhecidos que você possui. Você pode anunciar aos 4 ventos: ainda há um Deus que pode salvar, transformar, curar, libertar, batizar com o Espírito Santo, que pode gerar vida em abundância e transformar a sua situação. Você está disposto a isso? O Senhor, Ele nos chama para isso nesta noite. Vou fechar a Bíblia, chega. Eu agora estou assim, chegou mesmo. Acabou. Vou orar. Põe a mão no seu coração. Talvez você está aí vivendo uma vida de desgosto. Ontem meu filho estava falando que recebeu a notícia de que um colega dele de trabalho, uma empresa onde ele trabalhou, um rapaz novo,
recebeu a notícia que esse rapaz se suicidou recentemente. Jovem, tirou a própria vida. Às vezes a gente está tirando a própria vida, irmãos, aos poucos. Muita gente se suicidando aos poucos. Não permite mais o Espírito de Deus quebrantar, não permite mais o Espírito de Deus falar, não permite mais o Espírito de Deus tocar. E aí vai se afastando da presença do Senhor, da face do Senhor. Vai permitindo que essas impurezas vão dominando, tomando conta do coração, da alma. E há um suicídio silencioso e gradativo. Mas nesta noite o Senhor está dizendo para você assim: ei, não se suicida não, porque eu ainda sou Deus na sua vida, para mudar a tua história e através da tua vida mudar a história de muitos outros. E eu quero orar com você neste momento. Fale com Deus aí do seu jeito. Expresse para Ele uma oração do seu coração nesta noite. Diga para Ele exatamente como está a sua alma. E peça a Ele: Senhor, eu quero ser uma pessoa cheia de fé. Eu quero ser uma pessoa cheia de compaixão, Senhor. Eu quero ser, ó Deus, uma pessoa missionária. Eu quero ser, Senhor. Quero ser alguém que seja doadora e também sem amargura. 5 qualidades: sem amargura, cheia de fé, cheia de compaixão, doadora e missionária. Eu preciso, Senhor, no nome de Jesus. Nós estamos diante de Ti nesta noite. A Tua palavra foi pregada. E a Tua palavra diz que ela própria é viva, poderosa e eficaz. E que ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela consegue penetrar, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações, as intenções que há dentro de cada um de nós. E entender os conflitos e confusões existenciais, Senhor, em nossa vida. Mas eu quero pedir que nesta noite, Pai, esta palavra, ela possa gerar um efeito sobrenatural dentro de cada um de nós. Eu quero pedir que o Senhor levante nesta igreja adolescentes e jovens cheios de fé, adolescentes e jovens sem amargura, adolescentes e jovens cheios de compaixão, adolescentes e jovens doadores e missionários, para cumprir o propósito que o Senhor tem para as suas vidas. Senhor, cada uma dessas características, cada uma dessas qualidades depende de decisões nossas. Não dependem de circunstâncias, dependem de decisões. Porque aquela jovem que estava na casa de Naamã, todas as circunstâncias à sua volta eram desfavoráveis. Tudo ao seu redor, Senhor, poderia ter gerado nela uma vida mesquinha, uma vida triste, uma vida amargurada, uma vida, Senhor, cheia de ira, de raiva, de ódio, de rancor. Mas não, ela decidiu no seu coração: eu vou fazer a diferença na casa de Naamã, e assim ela fez. Senhor, nós precisamos também tomar decisões relacionadas à mudança de vida. Ajuda-nos, Espírito Santo, ajuda-nos em nossas fraquezas. Desperta dentro de nós esta chama, desperta dentro de nós, Senhor, este ardor pela Tua presença, esta sede de mais de Ti, Senhor. Oh Pai, desperta dentro de nós, Deus, o desejo de querer mais a Tua face, de querer mais de Ti, Senhor, para a nossa vida. Em nome de Jesus. Quebra muralhas, Senhor, que foram construídas. Quebra, ó Deus, as muralhas que foram construídas dentro de nós. Quebra as muralhas, Senhor, que foram construídas dentro dos nossos corações, por força de circunstâncias que nos vieram, de desafios, Senhor, de gigantes que nos afrontaram e nos amedrontaram.
Em nome de Jesus, quebra, Senhor, tudo isso. Joga por terra, para que a gente possa viver o Teu propósito em nossa vida. E assim Teu nome ser exaltado e engrandecido. Nós oramos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.